principados e potestades. O que são principados? Então, principados e potestades é uma cadeia de demônios que eles estão acima dos demônios territoriais. Eles comandam e geram governo sobre a nossa mentalidade. O que eles fazem? Eles impedem que a nossa oração seja ouvida. É quando você conhece pessoas que dizem assim, eu levo uma vida de oração, mas não rompo. Eu oro e não rompo. Eles atuam aqui, ó. Eles ficam no governo acima da nossa mentalidade. Então, o que acontece? Eles impedem que a nossa oração seja ouvida. São aquelas pessoas que levam 3, 4, 5, 6 horas de oração. E por que eles atuam impedindo a oração? Porque tem brecha. Então, aonde tem brecha, eles têm autonomia para impedir que a oração seja ouvida. Então, a pessoa fica ali orando, mas ela ora sem direcionamento. Ela ora sem posicionamento. Porque oração, ela requer direcionamento e posicionamento. Eu posso orar por uma guerra que eu não conheço a guerra? Não. Se você tem uma guerra e eu entro como intercessor seu, eu tenho que entender o que de fato, de verdade, está acontecendo na tua vida. Para poder te ajudar. Então, assim, quando tem uma brecha aberta, eles têm autoridade para impedir que a nossa oração seja ouvida. Eles ficam acima de nós, impedindo a oração de chegar até o reino de Deus. Então ali a pessoa fica ali. É igual você conhece o crente. Fica em monte, uma semana, um mês, 15 dias acampado e não consegue romper. É uma miséria, uma escassez. A casa é tudo quebrado, não tem alimentos direito. O nosso Pai, Ele é dono do ouro e da prata. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E a palavra diz também que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, como pode um filho de Deus que ora, tem uma vida de oração com Deus, não ter nenhuma das suas orações atendidas? E olha, Rafael, que eu atendo muitas pessoas que levam uma vida de oração sem direcionamento. Não é só sobre orar, é sobre ter posicionamento com a oração. Adianta eu ficar falando com você, sem ter uma conversação? Você tem uma hora que você tem que parar para ouvir Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu ande? Não é como ficar os fariseus falando, repetindo, sem relacionamento com Deus. Muitos fizemos da nossa oração um propósito religioso e não um propósito de relacionamento. Estamos nos relacionando com a religião, porque a oração passou a ser uma religião. Mas não esquecemos que a oração é um meio de comunicação com Deus. É aquilo que nós nos comunicamos com o nosso Pai Celestial, através do Filho e do Espírito Santo, para chegarmos até o nosso Pai. Então, quando nós oramos e temos legalidade, esses principados, eles geram interferência. Uma interferência. Eles interferem, eles se posicionam em cima, na frente. Então, eles impedem que a oração seja ouvida. E ali, por isso que você vê pessoas orando. Eu tô cansado, vou sair da igreja, vou abandonar tudo. Porque, na verdade, ali houve brecha. Não houve reparação de brechas. E se não há reparação de brechas, há autonomia para eles operarem. Tá? E esses principados e potestades, eles geram governo sobre os demônios territoriais. Que são os que fazem território de casas, empresas, casamentos, coisas quebradas. Então, eles geram governo sobre os demônios territoriais. São os demônios que se amontoam em cenários para impedir a prosperidade de Deus de chegar, para impedir a felicidade, o desenvolvimento. É aquela pessoa assim, Rafael. Apareceu um financiamento para ela. Assim, vou comprar uma casa. Ela saiu falando com todo mundo. Daqui a pouco o banco vai e tira o financiamento. Ali ela abriu uma brecha no campo da inveja. E ali o quê? Os demônios territoriais atuaram. E por que eles atuaram? Porque haviam brechas. Então, não adianta a pessoa levar uma vida de oração se ela não cumpre princípios. Aqui, ó. Não adianta ela orar se ela não tem entendimento dos princípios bíblicos. E você pode até ler e estudar, né? Mas não praticar. É porque a prática vem através do Espírito Santo, né? É. E eu só consigo acessar o Espírito Santo se eu renunciar ao pecado. Olha aí. E eu recebo muitas perguntas. A Chara ensinou sobre maldição, mas não ensinou sobre renúncia. Gente, não tem muito o que ensinar sobre renúncia. É você decidir largar o pecado e se posicionar em arrependimento. A gente traz tanto conteúdo aqui falando sobre esse assunto que as pessoas não têm nem o que perguntar. Porque tem tanta coisa, é só você assistir, anotar num caderninho a sua avaliação, ver o que é que tá fora
E você? E a gente se colocar. Eu mesmo, muitas vezes sentado aqui nessa cadeira, eu já ouvi tanta coisa que eu falei, eu preciso acertar isso. Essa aí, Eu preciso acertar aquilo. humildade. É. A gente precisa olhar e avaliar a nossa vida. Isso. Tentar entender. Uma coisa que também as pessoas me pedem muito quando eu venho aqui é sobre o jejum. O jejum mais importante dentro do campo da renúncia é o jejum para Deus examinar o que precisa ser mudado em nós. Eu faço jejum para o marido largar a bebida, eu faço jejum para arrumar alguém, eu faço jejum... Mas e o jejum de arrependimento? Deus, aonde e o que está errado em mim que precisa ser transformado? Aí, Rafael, entra essa camada de demônios que eu falei, que ficam legítimos dentro da alma, da última camada da alma, que tem principados e potestades, demônios territoriais, que são esses demônios de encruzilhada, demônios de sujeira, demônios de coisas quebradas. Já viu que você botar o dinheiro no lugar, o dinheiro sumir? Já ouviu falar sobre isso? A pessoa botou um dinheiro, daqui a pouco sumiu. A pessoa consertou o motor, daqui a pouco a parte elétrica está dando defeito. A pessoa consertou a máquina, daqui a pouco a geladeira está ruim. A pessoa nunca consegue sair daquele ciclo de miséria e escassez. E talvez aquela pessoa seja até um servo. Sim. Sabe? Mas ainda tem uma brecha que ela não conseguiu avaliar. Porque é o que eu falo sempre, os crentes acham que pecado é só adultério e fornicação. É pecado e pesado. Mas o orgulho é pecado. Maus olhos é pecado. Negligência é pecado. Mentira, fofoca, inveja. Preguiça. Entendeu? No campo da preguiça, os demônios da sujeira. Maria Mulã, Maria Farrapo, demônios que atuam quebrando tudo, não deixa o novo entrar. Nada novo chega naquela casa. Você pode reparar. É a média da escassez. Se falar em comprar um eletrodoméstico novo para casa, a pessoa passa até mal. O coração acelera, começa a dar tonteira nela. Pode reparar. Ela diz assim, eu estou me sentindo mal. Falou em comprar um sofá novo, um colchão novo. Dá um problema com alguém dentro de casa e o novo não entra. A pessoa diz assim, esse ano eu vou mobiliar minha casa. O colchão está quebrado, ela está dormindo no chão, a cama está quebrada, o sofá está todo arrebentado. Aí ela faz um planejamento, sabe? Para comprar as coisas novas. Todo mundo naquela casa fica doente, o carro que ela precisa para trabalhar dá defeito, o dinheiro é todo consumido em outras coisas. Por quê? Existem brechas. E talvez a brecha seja a sujeira que você não consegue vencer dentro da tua casa. Porque quando tem preguiça, tem negligência. E se tem negligência, a palavra diz que aquela pessoa é levada à pobreza. É bíblico. Então tem muita gente alimentando demônios da pobreza. Por quê? Porque estão adaptadas a serem negligentes. Elas fazem assim, procrastinam. Amanhã eu resolvo. Aí amanhã vira depois de amanhã. Depois de amanhã vira depois de amanhã. E assim ela nunca resolve nada. O ano passou de novo e ela não botou nada em prática.